Uma jovem foi vista vagando pelas ruas de uma cidade inglesa na madrugada. Algumas pessoas tentaram ajudar, mas o que aconteceu foi brutal. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que é muito importante, deixa um curtir também, um comentário. Não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Liberty Anna Squire nasceu em 1º de janeiro de 1998, na Inglaterra. Ela cresceu em uma pequena cidade chamada West Wycombe, que é conhecida por suas lindas mansões e colinas. Em 2019, ela estava com 21 anos e frequentando a Universidade Rowe, no curso de filosofia. No dia 31 de janeiro daquele ano, Lib, como gostava de ser chamada, saiu com seus amigos em Rowe, localizada em East Warwickshire. De início, ela não queria sair com os amigos, pois precisava comparecer a uma palestra na manhã seguinte, na universidade, e não queria chegar tarde, mas ela acabou sendo convencida pelos seus amigos e saiu com eles. Nessa época, a jovem morava em um apartamento compartilhado com algumas colegas. Lib manteve contato com seu namorado, James, durante toda a noite, e a última mensagem que ela mandou para ele foi às 10h30. Por volta de 11h20, sua entrada foi recusada em um local de música e boate no centro de Rowe, porque o segurança achou que ela estava muito embriagada. Como resultado, seus amigos chamaram um táxi para que ela fosse até a sua casa, localizada em Wesley Avenue, que a deixou por volta de 11h30 em casa. Mas ela não entrou. 10 minutos depois, ela foi vista a cerca de 800 metros de distância, na Beverly Road. Segundo algumas testemunhas, Lib estava vagando pela rua chorando. Alguns até tentaram ajudá-la, mas não conseguiram entender o que ela dizia. E ela também foi agressiva com alguns deles. Com isso, as pessoas foram embora e não a ajudaram por causa do seu comportamento. No dia seguinte, ninguém teve contato com a Lib. Seus familiares, também alguns amigos, ficaram bem preocupados e não conseguiam entender o que tinha acontecido com ela. A família dela falou com aqueles amigos que estavam com ela no bar naquela noite e disseram que colocaram ela dentro de um táxi e acreditavam que estava tudo bem. Mas na verdade não estava, porque a família foi até o apartamento e simplesmente ela não estava por lá. Então eles acreditavam que alguma coisa ruim pudesse ter acontecido e decidiram chamar a polícia nesse momento. A polícia falou com os amigos de Lib e descobriram que eles a deixaram em um táxi até sua casa. As autoridades acharam interessante começar a busca no último local em que ela foi vista, perto de sua casa. Por lá, eles encontraram as chaves da casa de Lib no jardim de um vizinho. Eles conseguiram imagens da câmera de segurança daquela rua e conversaram com várias testemunhas. Eles conseguiram estabelecer que Lib voltou para a casa de táxi, mas, quando saiu do carro, desceu a rua e não entrou em casa. A busca por Lib Squire foi a maior busca por pessoas desaparecidas na história da polícia de Humberside. Nos dias seguintes ao desaparecimento da jovem, seus pais, Russell e Lisa, fizeram um apelo público por informações e pelo seu retorno. Mais de 100 policiais procuraram por evidências, enquanto equipes de especialistas revisaram corpos d'água próximos. Devido aos detalhes obtidos nas imagens das câmeras de segurança e nos depoimentos de testemunha, a polícia estava seguindo uma linha definida de investigação sobre o desaparecimento de Lib e acreditava saber quem era o responsável pelo seu desaparecimento, mas eles não sabiam onde ela estava. No dia 20 de março, 7 semanas depois do seu desaparecimento, um corpo foi encontrado no estuário de Humber por um pescador. Através de exames foi confirmado que o corpo era de Lib Squire. O corpo estava tão decomposto que não foi possível determinar a causa da morte. No início da investigação, a polícia prendeu um homem chamado Paweł Helowski, de 26 anos.
Eles o interrogaram alguns dias depois que Libby foi dada como desaparecida pela primeira vez, mas ele foi libertado naquela ocasião porque nada foi encontrado. Powell era um polonês, mas morava em Rowe com sua esposa e 2 filhos pequenos e trabalhava como açougueiro em Melton, North Yorkshire. Ele disse à polícia que viu Libby chorando na rua e ofereceu ajuda, perguntando se ela queria uma carona até em casa. Mas ele alegou que a deixou perto de alguns campos e essa foi a última vez que a viu. Ele disse à polícia: "Não tenho nada para esconder. Verifique as câmeras." E os policiais fizeram isso. Em seguida, ele foi acusado de abuso sexual e assassinato. Powell se declarou inocente das acusações. Durante o julgamento, a acusação afirmou que Libby voltou para casa naquela noite e estava em um estado extremamente vulnerável. Era uma noite muito fria. Libby estava sozinha, bêbada, e deixou cair suas chaves no jardim do vizinho. O promotor disse ao tribunal que ela provavelmente estava hipotérmica e angustiada naquele momento. Ela havia perdido as chaves de casa, estava chorando, havia caído várias vezes no chão enquanto tentava andar. Várias testemunhas encontraram Libby e viram o estado em que ela se encontrava naquela noite. Os jurados ouviram uma série de testemunhas que a viram ou falaram com ela depois que o táxi a deixou em frente à sua casa. O tribunal ouviu que um estudante chamado George Thompson viu Libby sair do táxi e ela caiu de cara no chão e ficou deitada por aproximadamente 10 segundos e quando ela se levantou, ela estava tropeçando por toda parte e lutando para andar. As vizinhas de Libby, as estudantes Hannah e Emma, também a viram depois que ela saiu do táxi. Elas a ouviram chorar e soluçar do lado de fora de casa e disseram que a convidaram para entrar, mas ela recusou. Outra testemunha, Lorna Allen, descreveu Libby como deitada no chão, chorando e gritando, perto de um ponto de ônibus. Isso foi pouco antes da meia-noite do dia 31 de janeiro. Ela disse: "Ela estava falando muito mal e falando sozinha. Parecia muito bêbada." O tribunal ouviu que enquanto Libby caminhava pela rua, Powell dirigia pela área em busca de uma oportunidade. O caso deles foi que Powell viu Libby logo depois da meia-noite. Foram mostradas aos júri imagens que a polícia obteve da câmera de segurança, onde mostrava o carro de Powell andando em círculos. A promotoria disse ao tribunal que acreditava que ele estava dirigindo naquela noite à procura de uma vítima para espiá-la. O júri ouviu sobre o passado dele e como ele cometeu uma série de roubos com motivação sexual nos meses que antecederam o desaparecimento de Libby e manteve alguns dos itens que ele tinha roubado como troféus. A polícia encontrou roupas íntimas e brinquedos sexuais que ele roubou de mulheres depois de prendê-lo em uma relação ao assassinato de Libby. Roupas íntimas femininas e fotos de mulheres jovens foram encontradas em seu carro. No ano que antecedeu o assassinato de Libby, Powell se expôs às mulheres em público e as observou pelas janelas. O tribunal soube que Libby entrou no carro de Powell depois da meia-noite e foram até os campos em Oak Road. Havia imagens de Libby entrando no carro, mas nenhuma imagem dela depois que ela chegou aos campos. A promotoria acreditou que Powell abusou de Libby e a colocou morta, ou quase morta, nas águas do rio Rowe. Um homem que morava perto dos campos de Oak Road disse que naquela noite ouviu gritos desesperados de uma mulher vindo em direção do rio. O tribunal ouviu que foi visto um homem no meio da escuridão fugindo. A jovem não foi mais vista em nenhuma das imagens de segurança depois disso. A promotoria disse ao júri que Powell tinha arranhões no rosto e que foram causados por Libby enquanto ela lutava para sobreviver. A acusação disse ao júri que as provas estabeleceram que Libby foi abusada por um homem cuja toda a motivação para falar com ela naquela noite foi apenas para levá-la para longe da segurança, para uma área remota bem conhecida por ele, e lá submetê-la a seus impulsos sexuais incontroláveis. O legista testemunhou que a causa da morte de Libby não pôde ser determinada. Seu corpo estava na água há muito tempo, e não foi possível determinar se ela estava viva ou não quando entrou na água devido à decomposição. Havia um hematoma na parte interna de sua coxa. 2 lacerações dentro do lábio superior mostraram trauma contuso, e havia pequenas hemorragias ao redor da boca, que o tribunal ouviu que poderiam representar aperto ou compreensão do pescoço ou cobertura da boca. Foi revelado que o sêmen de Powell
foi encontrado dentro do corpo de Libby. O vizinho dele, Brian, também prestou depoimento em nome da promotoria. Ele disse que viu Pyle limpando os tapetes do seu carro na tarde de 1º de fevereiro. Ele achou isso muito incomum, pois era um dia extremamente frio para limpar um carro. A defesa disse que Pyle a conheceu naquela noite, ofereceu uma carona para casa e eles tiveram uma relação consensual. Eles disseram que ele parou nos campos de jogos porque ele estava doente e quando ele partiu, ela ainda estava viva. Eles sugeriram que ela tirou a própria vida. Pyle testemunhou em seu julgamento. Ele ofereceu a Libby uma carona para casa naquela noite, quando a viu chorando na rua e sentiu pena. Ele admitiu que roubou roupas íntimas femininas e brinquedos sexuais e observou mulheres pelas janelas no passado. Ele disse que inicialmente não admitiu porque tinha medo que sua esposa o abandonasse. Pyle disse que achava que Libby poderia ter tomado alguma coisa ou que alguém colocou algo em sua bebida, porque ela estava se comportando de uma maneira muito estranha. Quando ele lhe ofereceu uma carona para casa, ele disse que Libby deu a mão e eles caminharam até o carro. Ele achou que ela se sentiria melhor quando estivesse dentro do carro, pois estava mais quente e ela parecia um pouco mais à vontade. Mas ele disse que enquanto dirigia, ela fazia gestos que indicavam que queria vomitar. De acordo com seu depoimento, foi por isso que Pyle parou perto dos campos de jogos em Oak Road. Pyle disse ao tribunal que quando parou o carro, Libby tentou sair, mas caiu e se ajoelhou na neve e chorou. Ele disse que quando foi embora, Libby estava andando na calçada e ele não a viu novamente depois disso. Foi revelado no tribunal que Libby havia lutado com problemas de saúde mental no passado. Uma declaração feita por Lisa, a mãe, foi lida no tribunal, referindo-se aos problemas de saúde mental de sua filha, que incluíam transtorno alimentar, automutilação e depressão. Mas Lisa diz que sua filha tinha medo de água desde que ela era uma criança. Ela não chegava perto de piscina quando estavam de férias e tinha medo do escuro. E ela não acreditava que sua filha tivesse tirado a própria vida em um rio. A defesa argumentou que não havia nenhuma evidência de qualquer tipo de ataque violento a Libby. O advogado de Pyle até concordou e disse que ele se aproveitou de Libby e mentiu para todos, mas ele não abusou e nem a matou. Para eles, ela tirou a própria vida ao se jogar no rio. Pyle Hellowix foi considerado culpado. A juíza disse que não tinha dúvidas de que seu propósito para esconder o corpo de Libby e que esperava que o corpo dela fosse levado para o mar e nunca fosse encontrado. Pyle foi condenado a uma pena mínima de 27 anos por homicídio e uma pena de 18 anos por abuso. A juíza disse-lhe que cumpriria a pena integralmente. Um termo mínimo significa o que diz. Mesmo depois de ter cumprido essa pena, não será libertado a menos que o Conselho de Liberdade Condicional decida que é seguro fazê-lo. Você pode nunca ser libertado. Se for, você permanecerá com licença pelo resto de sua vida e estará sujeito a ser retirado se cometer qualquer outra ofensa ou violar as condições de sua licença. Pyle nasceu em 25 de junho de 94, no norte da Polônia. Ele foi para o Reino Unido em 2015. Na época do assassinato, ele trabalhava como açougueiro em uma fábrica de processamentos de carne em Malton. Ele era casado e conheceu sua esposa em um site de namoro em 2016. Eles se conheceram pessoalmente apenas algumas vezes antes dela se mudar da Polônia para morar com ele em Raw. O casal teve 2 filhos. Eles se separaram após a condenação dele e ela voltou para a Polônia. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é um caso muito triste a gente pensar que primeiro os amigos abandonaram ela, todo mundo viu que ela estava muito bêbada naquela noite, mas eles acharam que seria seguro colocá-la dentro de um táxi e que ela seria capaz de chegar em casa. Mas não foi isso que aconteceu. Se tivesse pelo menos um amigo que tivesse a levado até a porta da casa, colocado ela em seu quarto, isso provavelmente não teria acontecido. Mas é realmente muito triste tudo isso que aconteceu. Foi uma oportunidade que esse monstro viu naquela noite. Várias pessoas também tentaram ajudar, acho que ela teve várias chances de ser salva, mas infelizmente isso não aconteceu. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.